Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 24 do nosso Fundace-Cast, um espaço em que nós discutimos desafios atuais, dicas para os empresários, profissionais da área de marketing, com muita atualidade nos temas que nós trazemos aqui. E hoje é um tema que eu recebo muita demanda, principalmente entre os nossos alunos, que é a inteligência artificial aplicada para a comunicação digital. Essa é uma iniciativa da Fundace que tem como grande missão transformar vidas por meio da educação executiva. Eu sou Janaína Giraldi, sou coordenadora do MBA Gestão de Marketing Estratégico da USP e hoje eu tenho o prazer de apresentar um dos nossos docentes do curso, professor Murilo Dotti, que é um especialista na área e que vai trazer para a gente uma visão estratégica e também dicas para os nossos negócios. Muito obrigada, então, pela participação, Murilo. Vou pedir para você se apresentar e, na sequência, a gente já começa a nossa conversa. Tá bom, não, perfeito. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui trocando um pouquinho dos conhecimentos, das experiências que eu adquiri ao longo dos últimos anos. O meu foco de atuação é sempre tecnologia. Faz mais de 15 anos que eu trabalho com novas tecnologias, tanto o desenvolvimento biotecnológico laboratorial, quanto software, inteligência artificial. Eu sou empreendedor. Eu sou formado em administração na USP, tenho mestrado na Sorbonne, abri empresa no Brasil, expandi a operação para a Europa e sempre focado em novas tecnologias. Muito bem, Murilo. Excelente termos você no nosso Prazer. corpo de docentes. E uma coisa que a gente escuta muito sobre a tecnologia, dela ser acessível ou dela ser neutra. O que você tem a dizer sobre essa frase? A tecnologia é neutra, ela é mesmo? A gente parte do pressuposto de que a tecnologia ela é puramente científica, né? E, na verdade, ela foi criada por pessoas em contextos específicos, com recursos específicos para determinadas atividades. Então, na prática, vamos falar um pouco do caminho que trouxe a gente para a IA, né? O computador, o primeiro computador conhecido, que é o ENIAC, ele foi criado no final da Segunda Guerra Mundial pelo exército americano com finalidade de melhorar os cálculos balísticos. Então, você pega o início da tecnologia do computador num contexto muito de exército, muito travado, muito regrado, muito específico. Então, o processamento de dados, ele era muito respeitando essa lógica militar, fixa, rígida, e hoje em dia não é mais assim. E por que mudou? Porque nos anos 60, tiveram vários pesquisadores, no contexto do movimento hippie, libertário, etc. Esses jovens estudiosos, pesquisadores da área de tecnologia, começaram a usar essa tecnologia de maneira mais fluida. Eles desenvolveram um sistema que chama MAC, dentro do MIT, que processa várias coisas ao mesmo tempo. Então, o pensamento da época refletiu na forma como eram processadas as informações. Isso permitia a várias pessoas acessarem o recurso do computador. Um outro exemplo legal de como que a tecnologia não é neutra, ela não é técnica por si só, é que o primeiro computador colocado em rede fora dos Estados Unidos foi em 1973, na Noruega. E por que foram escolher a Noruega, um lugar tão longe dos Estados Unidos e não necessariamente um parceiro comercial relevante, etc.? Não foi uma escolha técnica, não foi uma escolha tecnológica, foi uma escolha militar. A Noruega possuía, na época, um detector de abalo sísmico muito preciso e estava muito perto da União Soviética. E no contexto da Guerra Fria, era importante os Estados Unidos monitorar se estava tendo teste nuclear ou não. Então, aquele detector de abalos sísmicos da Noruega permitia saber se a União Soviética estava fazendo teste nuclear ou não. Então, os Estados Unidos conectou em rede o primeiro computador fora dos Estados Unidos com a Noruega para poder ter acesso a esse tipo de informação. Então, é um exemplo que dá para entender na prática como que a tecnologia não é puramente neutra. Ela tem um contexto e é importante entender esse contexto. Também, além dessa questão da primeira aplicação, a própria questão do acesso à tecnologia e como a gente está falando de inteligência artificial, né, os dados que são utilizados, que dados são esses, quem colocou, quem fez uma separação do que vai ser usado ou não, quem vai poder acessar esses dados. Então, não é necessariamente algo para todos, né? Então, também nesse sentido, não é bem neutra, né? Não é. E aí, falando também um pouco dessa parte mais estrutural, conceitual, né, que muitos me perguntam também dos LLMs e dessa questão da gente considerar um espelho estatístico. Será que é um espelho mesmo? Será que reflete? Ou será que também tem uma não neutralidade aí nesses LLMs? Legal.
Quando nós falamos em LLM, inteligência artificial, o modelo que a gente mais usa, que está mais na moda ultimamente, é o ChatGPT, como é que ele começa? Lembra antigamente, 4, 5 anos atrás... Agora eu me senti bem velha. Isso é muito engraçado da inteligência artificial, que as coisas mudam tão rápido Exato, falei que isso em parece aula que hoje. fazem 30 anos que funcionava de outra forma. Mas não, fazem 3 anos, é que já surgiram 10 tecnologias diferentes. Mas assim, uns 4 anos atrás, no celular, a gente escrevia uma palavra e ela completava, naturalmente. Isso é o princípio, é o avô da inteligência artificial. E como é que funciona esse sistema? Imagina que você ia digitar lá em 2019, azul no seu celular. Você escrevia AZU, ele automaticamente puxava o L para completar. Porque, estatisticamente, era muito grande a chance de você estar escrevendo azul e ter um L depois do AZU. Essa ideia, essa lógica de processamento que é usada hoje nas LLMs. Então, só que num modelo muito mais elaborado e complexo. Se eu escrevo o céu é, ele vai pensar, estatisticamente, 80% de chance de ser azul. Então, ele vai completar com o céu é azul. Então, ele é um reflexo da estatística da internet. Não é que a LLM entende que o céu é azul, já viu vários céus, não. É um reflexo estatístico. E esse reflexo estatístico é de uma amostragem. E essa amostragem é, em geral, de sites escritos em inglês americanos. Cerca de 50% do material da internet é em inglês de sites americanos. Então, é um espelho estatístico de um universo americano. Não necessariamente reflete o modo de pensar, as ideias, os conceitos de todo o planeta. Então, é um apanhado estatístico daquela parcela norte-americana do planeta. Ou seja, é bastante enviesado. Sim. Então, eu já ouvi pessoas dizendo que é melhor a gente não falar mais que é um espelho, porque já se usou muito essa analogia, mas é um espelho, então, distorcido. Porque ele já começa enviesado, uma vez que os dados que estão lá refletem essa completude aí de palavras que faz parte de uma cultura. Sim. E isso não vai ser observado em todas as vezes que você quiser completar essa frase. E aí que vem uma das críticas, né, de ficar confiando e usando demais a inteligência artificial nesse sentido de, né, qual que deve ser a próxima palavra, porque acaba repetindo o que já existe. Sim. Então, se é 80% ou 90% provável que alguém pense assim, como vão surgir ideias novas? Né? Como que a gente vai pensar em ruptura, em um novo produto, ou uma comunicação muito diferente que vai chamar atenção, se a gente está só usando o que já existe, né? Acho que esse é um paradoxo hoje, né? Sim, com certeza. Uma das formas que eles tentaram fazer para simular criatividade, mas é totalmente diferente do que a gente considera como criatividade útil, é não pegar a primeira provável resposta. Então, assim, estatisticamente tem 80% de chance de ser o céu é azul. Mas logo depois, a provável segunda resposta é cinza. Então, ele fica alternando. Ele nem sempre te traz a primeira resposta. Então, ele finge ser criativo, mas trazendo uma incerteza na resposta. Então, se a gente for pensar, é um apanhado estatístico de um contorno específico da sociedade e ainda é meio chutado, né? Meio escolhido aleatoriamente. Então, e apesar disso, que é a próxima pergunta que eu ia fazer exatamente sobre o risco da gente tratar tudo o que aparece, dando o exemplo do ChatGPT, como se fosse realmente uma informação verdadeira. E agora você deu esse exemplo de que, às vezes, ele vai trazer a segunda resposta mais provável, não a primeira, né? Então, que riscos que os gestores correm quando eles consideram os dados que vêm aí das perguntas, inclusive sobre o que o cliente deve achar dessa peça de comunicação, como se fosse verdade, se já tem tantos vieses e se nem sempre vem o mais provável? A inteligência artificial é uma ferramenta riquíssima, poderosíssima e fantástica, mas ela não pode deixar o ser humano de lado, ela não pode substituir a gente integralmente. Tem alguém dando comando, tem alguém dando a ordem, e você precisa de um senso crítico para analisar aquilo ou não. Ela facilita muito, eu uso muito no meu dia a dia, nas empresas, a gente implantou, hoje os gestores a gente faz treinamento, tem um onboarding em inteligência artificial dentro das empresas que eu atuo, porque ela é uma baita ferramenta, mas tem que saber usar, não dá para usar para tudo. O mercado usa, a academia usa também, né? Mas esse risco de deixar o pensamento crítico e o pensamento criativo morrer, né? E a gente tem que pensar que, assim, esses programas, os chats, né, o ChatGPT, o Claude, etc., eles foram criados como produtos. E para eles serem um produto,
ele tem que ser agradável à usabilidade. Quanto mais gostoso de usar, quanto mais interessante usar, mais gente usa, mais se ganha dinheiro com isso. Então, ele foi feito não necessariamente para trazer a melhor resposta possível, mas a mais agradável. A mais agradável. A que parece muito real, a convincente. Ele então, vai concordar com você. A gente considera que aquilo ali é a realidade. Então, se você não tem um pensamento crítico ou um conhecimento de dizer, olha, essa não é a melhor resposta, né? Refaça ou considere agora esse outro dado. É um risco de pegar uma informação errada, né? Sim. E basear talvez uma estratégia de comunicação ou um novo produto numa resposta que claramente não está correta, né? E eles realmente têm respostas muito convincentes, é o que você falou, né? De querer agradar o usuário. E inclusive de não dizer, eu não sei a resposta. Não é? Então, a gente pegar só um exemplo da academia, quando de repente a gente percebe que tem uma referência ali que não existe. Então, para não deixar um texto sem referência, o chat, ele propõe um autor, né? E aí, se a gente percebe, fala assim, olha, mas isso aí eu acho que não é verdadeiro. Poxa, é verdade. Sim. Então, ele contorna, mas é o risco de você tratar tudo que sai, né, como algo verdadeiro, né? Para ele poder te responder, ele tem que ter uma margem de aceitação. Porque se, quando fosse programar um LLM, fosse assim, olha, só responda o que você tiver 100% de certeza, ele não vai responder nada. Ele não vai responder nada. Então, ele tem que ser maleável, para ser agradável, para dar resposta, etc. Mas isso traz vários problemas na prática. Eu já cheguei a ter contato com um cliente que me apresentava dados de pesquisa de mercado, que eu olhava e falava assim, pera, mas uma hora o mercado que você está falando vale 640 milhões, outra hora vale 630, outra hora vale 200. Como? Qual que é o dado certo? A LLM juntou várias respostas diferentes, vários segmentos. Num estava falando do consumidor final, no outro do intermediário. Só que isso tudo vem misturado. Vem misturado, pois é. Então, se você teve o olhar crítico de conseguir separar, mas talvez alguém com menos experiência ou menos tempo, não vai, né? E aí é um possível erro lá na frente, né? E falando então aí, para melhorar inclusive a qualidade desses dados, né? A necessidade de estrutura física. Né? Porque é tão acessível, alguns programas gratuitos, parece que é acessível para todos. Então, fala um pouquinho, por favor, dessa questão da estrutura física necessária para que se tenha uma IA de qualidade. E se isso não concentra o poder em algumas empresas. Bom, as Big Techs, né, a Anthropic, a Microsoft, a OpenAI, elas vão concentrando poder. E elas vão construindo data centers gigantes que precisam de muita energia. Para isso, eles estão construindo usina nuclear. É muito doido pensar isso. 10 anos atrás, pensar que empresas de tecnologia estão criando usinas nucleares para alimentar seus data centers e ficando do lado de oceanos para resfriar esses data centers. Até. Então, é um volume, é uma dimensão que não dá para você pensar, olha, eu vou juntar aqui meu FGTS e vou abrir uma empresa para concorrer com essas Big Techs. Exato. Não dá. Então, eu vejo uma grande concentração de poder dessas Big Techs. Mas quando nós falamos em mercado real, no que sobra do planeta, que é a grande economia global, eu vejo uma grande janela de oportunidade. Porque essas tecnologias permitem que pequenos empreendedores, pequenos negócios, pela primeira vez, tenham uma estrutura equiparável a uma multinacional. Então, você consegue ter também, né? acesso a dados, análise. Dá para criar hoje, com o Cloud Code, por exemplo, um CRM interno seu, feito sob medida para as necessidades da sua empresa, só dando comando de texto. E ele vai ser feito sob medida para você. Quando que um empreendedor pequeno teria isso? Seria muito caro, ele não teria recurso. Dá para criar um time de agentes para atender seus clientes 24 horas por dia. Quanto custaria isso? Você teria que ter um call center com 100 pessoas. Hoje o empreendedor consegue ter isso com programação simples, super acessível. Então eu vejo uma concentração de poder nas Big Techs, mas para 99% dos negócios que sobram, é uma baita janela de oportunidade de se estruturar, se profissionalizar e ter o mesmo nível de desempenho que uma multinacional, por exemplo. Sim. Isso é muito legal. A questão é conseguir realmente separar, né? Se o dado é plenamente confiável, se precisa ser reforçado com alguma coleta direta, primária de dados, que eu trabalho com pesquisa de mercado também, muita gente deixando de fazer pesquisa
com dados primários, de perguntar para o seu cliente o que ele acha. Inclusive, hoje, numa aula, um aluno deu o exemplo, né? Eu trabalho com eye tracking, eu trabalho com alguns equipamentos de neuromarketing, e que isso já está disponível também, assim, bases fictícias, né? Vamos simular um olhar para ver se essa embalagem ou se essa peça de comunicação está atraindo o olhar para os locais certos. E não mais com pessoas. E colocando isso numa base de dados, mas que usou pessoas para ser construída, né? Então, só tomar esse cuidado de não esquecer que quem vai comprar ali é uma pessoa. Né? E às vezes o que ela quer, o que ela pensa, não está nessa base de dados ainda da IA, né? Acho que essa é uma preocupação. A IA vai sempre considerar o histórico estatístico, histórico, e muitas vezes fazer projeção. É muito importante usar com parcimônia, com lógica. Eu acho que tem que usar, é um caminho sem volta, é muito importante, ajuda muito. Tem ferramentas como essa que você falou, que você define seu público-alvo, ele vai criar várias pessoas fictícias, várias pessoas que interagem, que pensam, analisar o seu lançamento de produto, uma vai falar com a outra, são agentes, né, que não existem, mas vão reagir ao seu produto numa rede social criada artificialmente e vão te dar uma resposta. E esses modelos têm níveis de assertividade muito alto para eleição, até para lançamento de produto. Mas é importante pensar também na outra ponta, no olhar do consumidor. Eu vejo que são ferramentas complementares para validação de mercado, para coletar dados, para ver se o lançamento vai ser efetivo ou não. E é importante entender como essa ferramenta funciona, porque senão você vai usar essa tecnologia fantástica de uma maneira errada. Você tem que dar o prompt certo, você tem que imputar as informações corretas, senão ele vai só potencializar o seu jeito errado de pensar. Isso. Bom, então vamos partir agora para uma aplicação, né, mais para a área do marketing, especialmente para a comunicação, e pensando como o consumidor, o comprador, ele vai buscar essas informações numa IA. Então, a gente pode dizer que a IA hoje está funcionando como uma grande barreira de informação ou até gatekeeper, né, aquele que vai decidir que tipo de informação vai para o consumidor, considerando que antigamente a gente entrava em Google e ficava buscando as informações lá, e a gente é que olhava e escolhia qual informação valia a pena confiar ou não, e hoje a gente vai diretamente lá e faz a pergunta exata. Então, nesse sentido, a IA ela é uma barreira, sim, para marcas que não estão presentes lá, né? Sim. Tem alguns estudos, porque isso é muito novo, mas tem alguns estudos mostrando que a chance de uma pessoa comprar quando a IA traz a resposta é 4 vezes maior do que por um mecanismo de busca tradicional, do que um Google da vida. Então você fala, eu quero trocar de sofá. Você dá um contexto. Eu estou morando num apartamento pequeno, eu gosto de ver TV, eu quero um sofá que estique, piriri, pararó, que custe tanto a tanto. Me indica algum sofá? Ele vai te dar algumas opções. Ele tem um contexto muito melhor para te dar uma resposta que seja adequada para a sua necessidade. Então, a chance de comprar é 4 vezes maior. Então, eu acho que hoje é impossível uma marca não estar atenta à relevância de chats, de plataformas de IA para a compra. Então, resta saber como é que você faz para aparecer lá na primeira opção, essa etc. é a grande chave. Dos chats. Isso. Os estudos atuais falam em o quê? Como é que a inteligência artificial vai buscar informação para te responder. Então, os estudos atuais estão falando em YouTube, pesquisa muita coisa no YouTube, Wikipedia e Reddit. São essas 3 fontes que, em geral, ele busca. Então, o que isso traz para a gente na prática? Hoje em dia, não dá para você ter uma marca e vender online e não estar presente nessas 3 plataformas. Se elas são grandes fontes de alimentação da inteligência artificial, se você estiver bem posicionado no YouTube, no Reddit, no Wikipedia e também no seu site e outras plataformas, logo, essa informação vai chegar na inteligência artificial. Então, é super importante estar bem posicionado para aparecer nessas buscas. Isso, assim, talvez alguém que esteja começando a trabalhar com isso e pense assim, poxa, se eu não estou aparecendo nessas buscas, né, que as pessoas estão fazendo para IA, eu vou morrer em breve, é uma marca fadada ao fracasso. Então, não necessariamente, né? Então, percebendo algumas questões-chave do tipo, como você descreveu aí, como as pessoas perguntam para o chat, na hora de comparar, por exemplo, marcas de celular, ou lojas que são mais agradáveis, ou, enfim, né, que tem mais a ver com o meu perfil. Quais são as palavras, né, para eventualmente, conseguir montar essa base de informação
no site ou no YouTube, né? Sim, é diferente do SEO que nós estávamos acostumados. Exato. Ela vai funcionar numa outra lógica. Então, é importante, enquanto alguns anos atrás nós estruturávamos o site para ele estar bem ranqueado no Google, hoje você tem que estruturar uma rede de informações para isso estar bem posicionado no ChatGPT, no Claude, no Gemini, etc. Então, hoje, a gente pode dizer que as empresas, elas têm 2 públicos, né? Então, ela pode fazer, sim, uma comunicação que vai chamar a atenção, que vai destacar os diferenciais, até de uma maneira simbólica, de trabalhar, né, de uma maneira emocional, mas ela vai ter que ter, ao mesmo tempo, essas informações estruturadas para o outro público dela, que são os agentes e quem estiver trabalhando aí com essa busca estruturada, né? Então, são 2. Ficou muito mais difícil. Sim. Já se fala assim, design para agentes. Então, é o que você falou, são 2 públicos. São 2 públicos. E não dá só para focar no público de IA também. Porque ele pode ali ficar te recomendando. Mas e se quando o consumidor for comprar aquele produto, não corresponder ao que ele queria? Ou ele vê uma propaganda e, de repente, a propaganda destoa demais do que aquilo que está descrito. E não consegue ver que é a mesma marca. Então, precisa haver uma convergência também na imagem que vai ser criada para esses 2 públicos. É muito difícil fazer isso. É muito difícil. Então, você como especialista, que dicas você pode dar nesse sentido, né? De buscar essa convergência? Esses atritos, eles são muito graves no universo digital, porque o universo digital precisa de credibilidade. Para a internet ser uma grande fonte de compras e trocas comerciais, a gente precisou confiar nessa plataforma. E se você pega e vê um anúncio, uma propaganda com um tipo de cor, e depois você vai na loja virtual e tem outra cor, outra fonte, você fala assim, ixi, me encaminharam para a página errada. Eu vou pôr meu cartão aqui, vão clonar meu cartão, vão comprar uma moto no meu nome. Então, no universo digital, esses atritos, esses ruídos de comunicação são muito, muito críticos. Por isso que precisa ter cuidado em uma harmonia de comunicação entre o que vai ser acessado pelo IA e o que vai ser acessado pelo usuário final. Por isso que eu acho que mais importante é você ter multiplataformas. Você está presente não só no seu site, mas também no YouTube, que é fonte de informação para o ChatGPT, no Reddit, no Wikipedia. Então, eu acho que é manter a mesma unidade de comunicação, mas em diversas plataformas diferentes. É isso, assim, mais do que nunca, né? Uma coisa que nós ensinamos no curso, de ter a comunicação integrada. A gente tem essa integração das mensagens, dos símbolos, mas também, né, considerando esses 2 públicos diferentes. Então, esse trabalho com os dados e verificar se tudo está realmente convergindo é uma preocupação fundamental, né, para dar essa credibilidade que o consumidor busca. Será que aquilo que a IA me recomendou realmente é bom? E aí, qualquer ruído já vai atrapalhar, né, essa decisão de compra. Então, vamos falar também sobre esse processo das empresas, que podem se perceber como não preparadas. Eu não tenho presença nesses ambientes todos que você citou. Talvez os meus dados não estejam muito claros ou estruturados para alguma IA me localizar. Por exemplo, no meu site eu digo apenas que eu sou uma marca fantástica. Mas onde estão os argumentos que vão né, me colocar no processo de escolha? Então, para essas empresas que estão querendo começar ou que se acham muito desestruturadas, tem solução para elas? Tem especialistas nisso no mercado? Os especialistas estão aparecendo. Sempre em inteligência artificial, tudo muda muito rápido. Então, algum tempo atrás tinha engenheiro de prompt. Hoje já não tem mais, tem engenheiro de agente. Aí daqui a pouco já não vai ter mais, é pré-requisito, é o básico. No começo do Office, da internet, tinham pessoas que iam dar treinamento sobre o pacote Office nas empresas. Hoje, eu vejo mais ou menos o mesmo movimento, mas para uso de agente de IA. E mais importante do que entender cada ferramenta é entender o contexto geral, entender a estratégia, entender, por exemplo, o que a gente comentou de ter uma unidade de marca, ter uma unidade de comunicação, porque senão isso gera ruídos para o cliente final. As empresas precisam se preparar para estar nesse mercado. Elas precisam ter todas as ferramentas possíveis. E quais são essas ferramentas? As empresas precisam ter, pensando em comunicação, elas precisam vender sua solução, seu produto, então elas precisam comunicar isso. Como é que isso é comunicado? A IA permite que você tenha uma comunicação, principalmente com o cliente final, super, super personalizada.
Então, você precisa coletar muitos dados, dar isso para a IA, e a IA vai entender. Olha, se o João comprou um sofá na semana passada, e esse sofá, geralmente nessa região, chega em uma semana, ele acabou de receber o sofá. Pelo perfil de compra dele, ele gosta de desconto de 20%. E um produto complementar ao sofá que vende é o tapete. O tapete cinza vai combinar com o sofá que ele comprou. Então, a IA vai fazer uma análise do histórico de compra, do perfil desse consumidor e de outras várias informações e propor uma compra muito, muito personalizada e muito mais certeira. Eu não vou oferecer para ele um cachorro. Certo. Ele não vai querer comprar isso. Ele vai querer algo complementar à última compra dele. Então, a IA permite esse tipo de venda direcionada e permite operacionalizar isso. Ela permite que isso seja feito não por uma pessoa que está trabalhando lá e custa milhares de reais por ano. Não, isso vai ser feito por um agente que vai entrar em contato com o João pelo melhor canal possível para ele, que pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser uma ligação, pode ser um SMS. E do outro lado, as empresas também precisam comprar. E a inteligência artificial ajuda muito a fazer compras otimizadas. Vai buscar o melhor preço, o melhor prazo, tudo isso em tempo recorde. E às vezes, essas duas entidades se encontram. Tem uma empresa que criou um agente de compra e vai encontrar uma outra empresa que criou um robozinho de venda. E as duas inteligências artificiais vão conversar e vão ofertar o melhor produto, a melhor solução e fechar o negócio. Tudo isso feito muito mais rápido, muito mais barato e muito mais otimizado, pensando em recursos, tempo, vai ser uma solução muito melhor do que tinha antes. Então, eu vou só retomar uma fala que você falou um pouquinho antes disso, que é muito importante, mas que tem que ter uma estratégia por trás, muito bem definida, porque senão isso aí não vai acontecer, né? Eles vão se encontrar, mas ou a compra não vai fechar, ou vai gerar uma insatisfação que pode gerar mais ruídos, né? Então, a importância da gente entender a comunicação como uma ponta mais lá para o final do processo de criação, de valor que o marketing faz, né? Então, se eu não conhecer o meu cliente, se eu não souber qual é o meu diferencial, se eu não souber exatamente como ele busca informação sobre mim, como ele compara a minha oferta com a do meu concorrente, como ele avalia depois, né, as questões importantes para ele no pós-compra, eu posso até chegar nesse momento da compra, mas ela ou não acontecer, ou ela gerar enfim, né, uma experiência tão desagradável que vai ser replicada também e pode aparecer também depois quando surgir meu nome numa busca, né? Então, muito cuidado na parte estratégica, que é o foco do nosso curso, né? Ensinar os nossos alunos a entenderem o mercado, entenderem os seus clientes, entender os concorrentes e conseguir desenvolver essa proposta de valor. A comunicação, ela vai vir depois, né? Ela só vai funcionar se a oferta fizer sentido para algum grupo aí de compradores. Vamos falar então também de uma outra questão que aparece muito quando se fala de IA, que você falou agora que é possível fazer uma personalização, mas todas estão tentando fazer isso, e aí às vezes parece que a gente vê um monte de conteúdo muito parecido entre as marcas. E muita crítica quando uma marca utiliza uma ferramenta de IA, principalmente generativa, né? Marcas que ao invés de contratar uma pessoa, faz lá uma pessoa falsa, né? Criada por inteligência artificial, ou frases que parecem tão genéricas que o chat deve ter sido feito pelo chat. Surgem programas para tentar verificar se aquilo é autêntico ou se é gerado por IA. Começam a surgir, né, outras especialidades. Então, como que as empresas podem fazer para realmente serem autênticas no meio de tanta artificialidade? Como você trouxe muito bem, a inteligência artificial potencializa. Se você der um comando para ela meio torto, mal estruturado, ela vai fazer isso numa escala enorme. Então, ela vai passar uma mensagem ruim para muita gente de uma maneira muito rápida. E o contrário também é verdadeiro. E o que se fala muito hoje em comunicação é um movimento um pouco pendular. Nós precisamos pensar na IA como uma solução para várias questões da empresa, mas a comunicação, ela precisa ser verdadeira. Pessoas gostam de falar com pessoas. Isso. Pessoas gostam de sentir verdade no que outro fala, gostam de ver essa autenticidade. Então, tá tendo um movimento pendular agora, não tô falando que a IA vai ser deixada de lado, ela é uma tendência que veio para ficar e só vai crescer, mas
o mercado está pedindo um pouco mais de autenticidade, de criatividade. Uhum. A Adidas lançou uma campanha recentemente que ela não é nada por IA, ela é 100% feita da maneira tradicional e ela é fantástica, ela é muito boa, ela é muito legal. São pessoas reais, mostrando seu dia a dia, correndo, fazendo exercício. Tem várias campanhas sendo desenhadas, campanhas publicitárias que estão indo 2 passos para trás e sendo desenhadas para mostrar realmente que isso é um trabalho de um artista, foi desenhado, mas também dá para fazer muita coisa criativa com a IA generativa. Hoje, qualquer um pode ser um diretor de Hollywood. O diretor que define a posição do pé no momento da cena, a forma que você vai acentuar a palavra, a pausa, tudo isso dá para você dar o prompt. Então, ainda é possível usar as ferramentas de inteligência artificial, mas também com criatividade. Não dá para falar assim, faça uma propaganda de suco de uma pessoa bebendo suco. Vai ser mais do mesmo. Agora, se eu pôr criatividade nisso, falar, olha, faça uma dinâmica de uma família brigando, vai jogar o suco e de repente vai vir um super-herói, sei lá, algo muito diferente do que a gente está acostumado e realmente criativo, isso vai ser super legal e vai viralizar também. Então, o lado humano, ele não está descartado, pelo contrário, a IA vai potencializar a criatividade, a visão analítica, a visão estratégica sobre o seu consumidor. É importante pensar muito nisso. Eu achei muito, muito legal essa ideia do pêndulo, né? Que a gente percebe que são movimentos naturais mesmo. Quando alguma coisa está saturando, ela volta, né? Um pouquinho para se acertar. Então, eu tenho visto muito isso. Algumas empresas deixando um pouco o marketing digital e voltando para o mundo real mesmo, fazendo ativações reais com pessoas, trabalhando demonstração de produtos na frente de pessoas, estão participando em feiras, participando em shows, né, as ativações de marcas que eles chamam agora, e também na parte assim da comunicação, não só trabalhar com essa comunicação do produto, mas olha só como a gente trabalha, olha como a gente é de verdade, mostrar bastidores, mostrar um processo produtivo, mostrar o dia a dia numa organização, trazer clientes ou compradores para a fábrica e mostrar como o produto é feito. Algumas marcas fizeram isso bem, outras nem tanto, né? Opa, eu achei que era diferente essa sua produção, achei que era artesanal e agora eu tô vendo um monte de máquina. Então também tem muita coisa que pode dar certo ou não, mas é interessante ver essa tentativa do retorno para o analógico, né? Sim. De trazer pessoas, até livros novos, como o livro novo do Kotler, que fala do human to human, né? Então é um humano junto com outro humano. Até então a gente está falando só de tecnologia, como usar a tecnologia, mas no fim, quem está comprando é uma pessoa. Mesmo no B2B. Quem está comprando ali não é uma máquina, né? É um diretor que vai autorizar ou não uma compra grande para uma empresa. Então, é importante ter esse olhar, né? Olha, será que a gente está indo muito? Vamos voltar um pouco e usar em conjunto, né? Nenhuma dessas ferramentas vai ser eficaz sozinha, né? Uma vai complementar a outra, né? O objetivo da comunicação é sempre passar uma mensagem. Então, você tem sempre duas pessoas interagindo. Você tem que passar uma mensagem de um para o outro. Então, ela é social. Não é interessante você usar para passar essa mensagem algo artificial, algo batido, algo muito recorrente, algo estandartizado. É preciso ter esse lado humano e é preciso pensar, o que a gente já falou antes, em uma visão analítica, sistêmica de tudo. É preciso ter conceitos básicos de marketing, de produto, de interação, de branding. Senão, você vai fazer uma campanha e isso vai, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. Hoje o profissional, ele é alguém que precisa ter uma análise crítica e precisa também estar aprendendo a todo momento. E eu acho muito legal o conteúdo programático do MBA estratégico em marketing, porque ele permite essa visão. Ele permite que o profissional entenda toda a dinâmica de marketing, as interações, as necessidades do cliente e use as ferramentas de IA, agora com muito mais precisão, para atingir o objetivo da empresa. Perfeito. Então, a IA é uma operação, é uma execução, é uma tática, mas o plano tem que estar definido, né? A gente tem que saber o alvo e tem que saber o caminho, né? Então, é uma ferramenta que precisa ser bem aplicada. Então, pensando nela como uma ferramenta e como etapas e atividades que têm que ser feitas, será que você consegue pensar em alguma ordem do que é mais importante hoje? É ter o dado estruturado ou ter uma grande quantidade desses dados, ou ainda mesclar dados com outro tipo de informação. Se você fosse elencar, quer trabalhar melhor, quer aparecer nas buscas de IA, o que a tua empresa teria que fazer primeiro?
Eu acho que uma coisa interessante é usar a IA de forma crítica para validar as etapas. Então, por exemplo, eu quero começar uma campanha publicitária pelo Instagram. Me ajude, ao invés de você perguntar o que você precisa fazer, fala assim, o que eu preciso fazer, ou me faça perguntas para que essa campanha seja bem feita. E aí, você vai ter um direcionamento muito mais preciso. Porque senão, a pessoa chega lá destrambelhada e começa a vomitar informação. Olha, faz uma campanha para o meu cliente mostrando que a gente vai lançar um protetor solar novo. Ele vai fazer. Ele não sabe qual é o cliente-alvo, ele não sabe qual a tipografia da marca, ele não sabe qual a paleta de cores, ele não sabe qual o tom de comunicação. Ela foi feita para ser simpática e seguir seus comandos. Se isso foi seu comando, ela vai fazer. Então, é interessante você ter um norte começando. Olha, eu quero um tom de voz amigável, porque minha marca é jovem, a gente é super extrovertido, e talvez dá um exemplo do que você já fez. Olha, a minha tipografia é essa, tá aqui a fonte, tá aqui o tipo de cor que a gente usa, tá aqui as cores da minha marca, tá aqui a minha logo, perfeito. O meu objetivo nessa campanha é, no início do funil, para que minha marca seja mais conhecida. Então, esses são exemplos de conteúdo que eu gosto de gerar e você dá um contexto e objetivos claros. Com isso, a inteligência artificial vai te trazer um caminho muito mais coerente com a sua demanda. Isso me faz lembrar que, na verdade, os erros e os acertos, eles são muito parecidos, a tecnologia, ela só muda, mas se a gente for pegar exatamente esse teu exemplo e pensar numa agência de propaganda, publicidade propaganda, né, é a mesma coisa de você chegar lá sem um briefing, sem você dizer, olha, quem é o meu público-alvo, qual é o meu diferencial, o que o concorrente está fazendo, como é que eu quero, o que eu quero destacar em termos de argumentos, né, para esse público, quem é, né, com quem ele se parece, quem que é a minha persona, né? Então, é a mesma coisa, é você tratar a IA como alguém que vai fazer o seu trabalho e você não vai ter trabalho nenhum, não é assim que vai funcionar. Você vai continuar tendo que conhecer o teu cliente, teu concorrente, teu diferencial e mostrar qual que é o teu plano. Ela não vai te dar o plano, ela só vai executar. Ela pode até te dar o plano, se você der as informações, né? Muito bem. Então, Murilo, a gente está chegando aqui no final e eu queria perguntar para você, assim, além de tudo que a gente já falou, das dicas que você já deu, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar como um ponto importante na comunicação digital, ou um grande desafio, ou um grande erro que você vê empresas cometendo, para que os ouvintes fiquem alertas? A primeira coisa é não ficar desesperado com as ferramentas, porque saem ferramentas a todo momento. Isso cria uma ansiedade. Cria uma ansiedade, você vai ficar desesperado porque você não conhece essa nova ferramenta, eu não conheço essa nova atualização, eu não testei. E é humanamente impossível testar tudo. Então, mais importante do que conhecer cada ferramenta, eu acho que é ter uma visão estratégica e analítica da área em que atua. Então, por exemplo, o profissional de marketing, ele tem que ter uma visão estratégica, ele tem que conhecer as diferentes áreas, ele tem que conhecer que a publicidade é complementar à estratégia comercial que vai ser realizada. É importante ter essa visão estratégica do todo, para usar as ferramentas de forma correta. Eu acho que essa é a principal sugestão. Exatamente. Esse aí é o marketing básico, né? Sim. Define a estratégia e depois define a execução. A IA pode te ajudar em todas as fases, inclusive na definição de estratégia, trazendo dados do mercado, né? Mas você tem que saber o que perguntar. Né? Muito bem, então eu agradeço demais essa troca de ideias, de experiência. Também vou deixar um espaço para você se despedir e em seguida a gente faz o fechamento aqui. Tá bom. Não, eu agradeço, é um prazer estar aqui conversando. Eu acho que o Fundacicast é uma oportunidade de entender um pouco mais sobre o universo empresarial, de tecnologia e também acadêmico. E essas 3 áreas têm que se conectar, têm que estar presentes para que o profissional do futuro se desenvolva. Eu gosto muito de trocar, de conversar, de falar um pouquinho. Quem quiser entrar em contato comigo é um prazer. E foi muito bom estar aqui conversando um pouquinho com você. Muito bem, então agradeço também quem esteve com a gente até agora, acompanhando o nosso bate-papo. A gente tem outros conteúdos lá nas nossas redes sociais, no YouTube, nos nossos canais. Então é sempre um prazer estar aqui. Espero vocês na sala de aula virtual do nosso MBA USP Gestão de Marketing Estratégico. E mais informações vocês podem acessar o nosso site fundace.org.br. Muito obrigada, até mais. Obrigado.